Oi, gente, aqui é a Bruna e vocês sabiam que tem um prêmio pra livros que não tem nenhum tipo de violência contra a mulher? Esse vídeo é só o Bruno Explica, mas eu resolvi expandir pra uma discussão porque o tema ficou muito bom. E esse tema foi uma sugestão da Thaísa Reis, que é uma das apoiadoras do canal lá no Apoia-se. Quem é apoiador pode sugerir temas nos próximos vídeos aqui do canal, então clica aqui no card pra vocês conhecerem um pouco mais. Se você é leitor de thriller e suspense, provavelmente você já notou, e se não notou, presta atenção, que boa parte dos livros sempre tem alguma agressão com a mulher, seja ela sendo realmente agredida, assassinada, estuprada, assediada, o que for. Tem algum tipo de violência. Lógico que isso não é uma coisa que acontece especificamente com esses gêneros, porque acontece em todos os gêneros, né? Mas por algum motivo esse fenômeno começou a ser muito frequente nesse gênero. Isso acabou virando uma coisa que é um recurso pra você manter a história fluindo. Tem uma personagem mulher ali, e aí ela tá lá só pra sofrer algum tipo dessa violência, seja ser assassinada, agredida, estuprada, assediada, o que for. Ou dois, sofrer uma coisa dessa só pra impulsionar a história, principalmente impulsionar a história de um personagem masculino. Então é aquela história do cara que, sei lá, é grosseiro com todo mundo, que é um babaca. Ah, não, mas tá tudo justificado porque a mulher dele morreu quando ele é mais novo e ele nunca superou, e não sei o que, não sei o que. Quem é essa personagem mulher dele? Primeiro, ela não tem nome, não é mulher dele? Cadê o nome dessa mulher? Por que essa mulher teve que morrer pra ele ser otário desse jeito? Por que ele não poderia só ser otário assim? E por que as pessoas aceitam que ele é otário assim? Pensando nesse problema, a Bridget Lawless, que é uma roteirista e escritora também, criou o Staunch, não sei se tô falando isso certo, Book Prize, que é um prêmio especificamente para livros de thriller e suspense em que não existe nenhum tipo de violência contra personagens femininas. Ela diz que a ideia desse prêmio começou com o BAFTA, que é meio que o Oscar do Reino Unido, ou o Oscar é o BAFTA dos Estados Unidos, não sei. E ela notou que muitos dos roteiros do BAFTA usavam o estupro como um plot device, um jeito da história seguir em frente. Geralmente quando chamam de plot device alguma coisa, é um jeito muito preguiçoso de desenvolver a história. Vamos jogar essa informação aqui, porque a informação por si só vai avançar a história há muito tempo. Então esse que é o problema principal da coisa. Parem um pouco e pensem em thrillers que vocês já leram, thrillers favoritos de vocês, suspense, mistérios, terror também, o que for. Quantas vezes vocês notaram que tiveram personagens que foram agredidas, assassinadas, etc? Eu dou como exemplo um dos meus livros favoritos da vida, que é a série Millennium. Ela aqui, até na minha prateleira de favorito, ó. Essa aqui são os 3 primeiros livros da série Millennium, do Stieg Larsson, que é uma série sueca, maravilhosa, com uma das personagens mais incríveis da literatura, que é a Lisbeth Salander. Amo de fundo de coração essa série, defendo com todo o meu ser, recomendo pra todo mundo. Mas, querendo ou não, existe estupro, existe agressão, existe assassinato, existe um monte de coisa aqui que literalmente só acontece de ruim com as personagens mulheres. E tudo bem, eu entendo que a história é realmente sobre misoginia, é sobre a objetificação da mulher, desvalorização, manipulação do governo. A história é sobre um monte de coisa e é muito boa. A questão não é deixar de escrever histórias que tenham essas situações. A literatura tem que representar o mundo que a gente vive, tem que representar as coisas que a gente convive do dia a dia. Então tem que ter isso. O problema é quando a gente só vê isso. É quando você tem um gênero inteiro, digamos, thriller, em que, sei lá, 90% das histórias tem esses artifícios. E no caso da série Millennium, a história gira em torno disso. Não é, vamos deixar essa personagem aqui ser estuprada pra poder a história seguir em frente. Sabe? A grande questão do prêmio Staunch não é dizer vamos acabar com as histórias em que tem violência, porque infelizmente isso faz parte da nossa realidade. Então tem que continuar sendo falado, tem que continuar sendo repetido pra isso ter um efeito a longo prazo na sociedade. O objetivo é valorizar histórias que não tenham essa situação, principalmente quando essa situação é colocada como artifício da história. É necessário retratar esses problemas e tudo mais? Claro que é. Mas não deixa de ser extremamente desagradável você ler um livro em que você morreu só porque você é você. Que pessoa vai querer continuar sendo leitor ou leitora, sendo que toda vez que ela abre um livro, ela se sente atacada, oprimida ou desvalorizada? É assim que pessoas de minoria se sentem todos os dias, tá, gente? Parem pra pensar um pouquinho nisso. Voltando a falar do prêmio, tem o link do site deles aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Como eu disse, a proposta deles é simples. Queremos livros que não tenham nenhum tipo de violência contra a mulher. Chega. E tem uma situação muito específica que eu lembrei quando eu tava fazendo esse roteiro aqui, que eu achei que é interessante de compartilhar com vocês. Quando eu terminei de ler A Longa Viagem, é um pequeno túnel do estilo da Becky Chambers, que não tá aqui, por isso que eu não mostrei. Depois de ler, eu conversei com uma amiga sobre a nossa experiência lendo, e aí a gente comentou um negócio que ficou na minha cabeça pra sempre, que foi um livro de ficção científica, um space opera, geralmente é viagem muito louca e coisa acontecendo, em que as personagens não são objetificadas de nenhuma forma. Minha amiga falou exatamente assim, eu terminei o livro e eu não sei o tamanho do peito de nenhuma das personagens. E é uma coisa que acontece em vários outros livros, você sabe, balança no balanço, o tamanho disso, tamanho aquilo,
aquilo, que quando você abaixa. Então tem tudo isso que você não precisa saber. Uma cena específica de A Longa Viagem, em que uma inteligência artificial fala que corpo que você gostaria que eu tivesse. E aí o personagem, que eles têm um casozinho, assim, um romancezinho, chega e fala que corpo que você gostaria de ter, né? Eu acho que é essa a questão. E a gente fica tipo... Cara, a questão não é só ter personagens femininas que têm um papel pesado na história, que são principais, que são muito boas e que representam realmente mulheres de verdade, mas ter personagens masculinos que respeitam essas mulheres e que não ficam, ela passou e quando ela se abaixou eu consegui ver um pouco mais do decote. Mano, tem mal o que escrever não, Fimaê. E aí a questão da Longa Viagem foi um livro em que não teve nenhuma coisa de objetificação, nenhuma coisa de hipersexualização, nada. É um livro incrível. Então assim, dá pra fazer isso, sabe? Dá pra contar histórias em que não tem essa objetificação. Dá pra contar histórias que não tenham misoginia, dá pra contar histórias em que mulheres não sejam estupradas, que não sejam agredidas, não sejam nada. De novo, não é pra acabar as histórias assim. Faz parte da nossa realidade, infelizmente ela tem que ser retratada. Mas a gente pode valorizar as histórias em que isso não acontece também. Porque isso é um modelo. Do mesmo jeito que a gente tem que chegar e falar, tem que fazer história assim, porque faz parte da sociedade, né. Vamos pegar as histórias que não fazem isso, a gente tem protagonistas boas e etc. E vamos dar destaque pra essa também. Olha, gente, é assim, escrevam assim. Façam isso. Porque a questão de ter a violência contra a mulher não é só um problema de autores homens. Tem muitas autoras mulheres que fazem também, porque virou uma coisa do gênero, sabe? Virou uma coisa que, você tem que ter na história pra poder a história desenvolver. Porque se os livros de sucesso têm essas coisas, lógico que os autores vão se inspirar em fazer coisas que, tem alguma conexão ali pra poder ir pra frente. Olha, mais um livro em que tem um tipo de pessoa sendo oprimida, reprimida. E isso, tô falando só de mulheres. Ainda tem toda uma interseção aqui de mulheres negras, de lésbicas, de bis, de trans. Gente, não tem final. Algo muito legal do prêmio também é que as inscrições são às cegas. Então, eles não sabem se quem escreveu foi um homem, foi uma mulher. Você manda o arquivo só com o título do livro e é isso. Não é porque é um prêmio britânico que é só pra Inglaterra. Só tem que ter o livro em inglês. Mas pode ter sido publicado, pode não ter sido publicado, pode ser independente. E as inscrições do prêmio ainda estão rolando, então, sei lá, se alguém tiver interesse aqui, manda bala. Vai que dá certo. E o prêmio é de 2.000 libras, que tá dando mais ou menos uns 10 mil reais hoje, que assim, diferençazinha show, viu? E eu quero saber de vocês se vocês acham que são necessários prêmios assim como o Stout Book Prize que reforçam uma coisa positiva para que no futuro a gente não tenha que ter prêmios que separam livros que têm violência e dos livros que não têm violência. A gente simplesmente sabe valorizar os dois tipos de história. Clica na enquete aqui em cima para dizer a opinião de vocês ou deixa aqui nos comentários também. Se gostaram desse vídeo, tem mais alguns que vocês podem assistir aqui do lado. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!